paz do Senhor seja com os irmãos, amém? Glória a Jesus. Gostaria de te convidar para nós meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra base dessa noite está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1. Vou ler, minha tradução é um pouquinho diferente, então vou ler aqui com os irmãos. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós acabamos de ler, irmãos, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém? Você crê nisso? Você crê que existe um Deus que controla, que coordena todas as coisas nesse universo que nós vivemos? Sabe, irmãos, o Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito de Deus na minha vida não é igual da vida da Mariana, que não é igual da vida da irmã Vera, que não é igual da vida da irmã Maria de Lourdes. Para cada vida, Deus tem um propósito diferente. Tanto é que Ele deixou escrito que para tudo tem um tempo determinado, para todo o propósito. E eu queria falar um pouquinho nessa noite, irmãos, para os irmãos entenderem em relação a propósito, e para você ir aí meditando como é que está a tua vida nessa noite. Como é que está a tua vida aí nesses dias que tem passado aqui? Queria meditar um pouquinho sobre um jovem que se chamava Saulo e que foi perseguidor da igreja de Deus. Todo mundo conhece a história de Saulo, que se tornou Paulo, né? A maioria pelo menos conhece. Mas eu queria que os irmãos fossem meditando à medida que eu vou citando algumas coisas, para os irmãos irem meditando como é que foi a vida de Paulo. Paulo, irmãos, ou Saulo, antes de se tornar Paulo, ele era um jovem, filho de judeus, estudante das leis de Deus e também das coisas seculares. Inclusive ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito, muito bem conceituado, que ensinava, que tinha um conhecimento assim tremendo. E Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então ele aprendeu sobre as coisas da palavra e também sobre coisas seculares, sabedoria humana. E a Bíblia diz que Paulo tinha muito conhecimento. E quando Saulo, retornou dos seus estudos, dos seus aprimoramentos, e ele estava quase para cumprir o que ele achava que era o chamado dele, que era perseguir os cristãos, que ele veio e falou: me dá cartas, que agora eu vou perseguir esses da seita dos nazarenos, e vou fazer eles pagarem, porque eles estão contra a palavra de Deus. E na vida dele, no entendimento dele, esse era o propósito dele. Ele queria servir a Deus, e ele estava ali para servir a Deus, e a forma que ele achava que ia servir a Deus era perseguindo os cristãos daquela época. E sabe, irmãos, Saulo, ele começou a perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que em determinado momento, os irmãos estavam, a igreja estava crescendo, tinha perseguições, mas estava crescendo, e a Bíblia diz que os apóstolos falaram assim: bom, nós precisamos, levantar entre nós homens para cuidar de servir as mesas. E aí eles falaram: então vamos levantar varões que sejam cheios do Espírito Santo, que possam servir, para que nós, nos apliquemos na palavra. E eles levantaram alguns homens, e dentre esses homens, estava um chamado Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, e ele falava com ousadia de Jesus. E Estevão estava bem nessa época que Saulo estava perseguindo a igreja. E a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão.
Até, se os irmãos forem ler lá em Atos capítulo 8, no versículo 1, está escrito isso, que Saulo consentiu na morte de Estevão. Estava ali, ele consentiu. E aí os irmãos, vamos fazer um comparativo aqui, né? E Estevão, todos os irmãos sabem, se alguém não souber, vai saber agora, que Estevão foi apedrejado, porque se levantaram os fariseus e levantaram uma testemunha dizendo que Estevão tinha blasfemado contra Moisés, né, e contra a lei de Deus. E aí ele tinha que ser apedrejado. E a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. E Saulo estava ali, né? Então Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. Só que Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E diz a Bíblia aqui, lá em Atos 9, né, que Saulo estava indo a caminho de Damasco, e sobreveio uma luz muito forte, e até inclusive os que estavam com ele viram a luz, mas Saulo ouviu a voz, e a voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você, Saulo, recalcitar contra os meus agrilhões. E a Bíblia diz que Saulo ficou cego, mas aquela voz ficou nele. Ele falou: quem é, Senhor? E quando ele falou: quem é, Senhor? O Senhor falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Saulo estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo Jesus? Jesus estava ali? Ele estava perseguindo a igreja de Deus, os cristãos, os servos de Deus. E quando perseguem os cristãos, quando perseguem você, perseguem Jesus. Jesus toma as nossas dores, irmãos. Porque ele falou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Saulo não estava perseguindo Jesus, mas estava perseguindo os cristãos. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, despertou em Saulo o desejo de conhecer Jesus, e ele já, daquele momento ali, já começou a ser transformado. E o que acontece, irmãos? Deus falou para um dos seus servos, Ananias, falou: olha, vai lá na rua chamada direita, entra lá, procura por um varão chamado Saulo, porque ele está orando, e em visão ele te viu chegando. E aí os irmãos sabem a história. Ananias fala: Senhor, Senhor, vou lá, Saulo, já ouvi falar muito desse homem, ele persegue os cristãos, Senhor. E aí o Senhor disse para ele o quê? Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, tanto para os judeus, como para os gentios, como para os confins da terra. E eu vou mostrar para ele, ou ensinar ele, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí Ananias foi. E os irmãos conhecem a história. Quando chegou lá, impôs as mãos, caiu dos olhos de Paulo como duas escamas, e ele tornou a ver. E daquele momento em diante, Saulo foi cheio do Espírito Santo, começou a fazer a obra de Deus e foi seguindo. E aí a gente pula lá para Listra, quando Paulo e Barnabé estavam pregando em Listra. E eles estavam lá pregando, falando de Jesus. E aí Deus usou a vida de Paulo para operar um milagre. E aí os habitantes de Listra são deuses. Não, vocês são deuses. Por quê? Porque Paulo operou um milagre. E aí chegaram aqueles fariseus que estavam já há um tempo perseguindo Paulo de cidade em cidade, procurando ocasião para quê? Para matar Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que esses fariseus conseguiram incitar o povo. A Bíblia, eu não lembro aqui como foi, mas Barnabé saiu. Eles pegaram Paulo, levaram para fora da cidade e apedrejaram Paulo.
apedrejaram Paulo, que ele foi dado como morto. Aí eu queria pôr um parênteses aqui. Será que a vida dá volta, né, irmão? A vida dá volta, né? Como as pessoas falam. Vou pegar o jargão que as pessoas falam, né? A vida dá volta. Olha só. Paulo estava lá consentindo na morte de Estevão. E agora, Paulo foi apedrejado. Do mesmo jeito que Estevão foi apedrejado. Seria isso uma vingança de Deus, um castigo de Deus para Paulo? Sabe, irmãos, nós escutamos muitas teorias e as pessoas até pregam sobre isso, que Deus vai dar a volta, vai dar o troco para aquele que te feriu, para aquele que te humilhou, para aquele que te maltratou. Irmãos, esse mesmo Paulo escreveu aos Romanos, lá, eu queria até que se pudesse colocar, é Romanos 12, 19, se puder colocar para mim, por favor, só para os irmãos meditarem uma coisa. A Bíblia diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu não sei como está a tua vida, mas se você está esperando que Deus toque na pessoa que te feriu, que Deus humilhe a pessoa que te humilhou, que Deus derrube aquele que te derrubou, você está perdendo tempo, porque esta vingança não pertence a você, pertence a Deus, e Deus sabe qual é o propósito que tem na vida desta pessoa. Se Deus quiser exaltar esta pessoa, Deus vai exaltá-la, e não adianta você orar para que Deus a derrube, porque Deus tem os seus propósitos. Existe um propósito, um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. A vingança não pertence a você, a vingança pertence ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram de você, entrega nas mãos do Senhor e deixa que Ele retribuirá. Porque aqui, eu já ouvi até algumas pessoas falar umas besteiras desse tipo: ah, Paulo agora estava sofrendo porque ele consentiu na morte de Estevão. Irmãos, Deus não faz assim, esse tipo de vingancinha. Deus não fica, toma lá da cá, não é isso. Porque Deus tem um propósito. Paulo foi apedrejado lá em Listra, porque convinha que ele aprendesse a fazer o quê? Padecer pelo nome de Jesus. Paulo precisava aprender a sofrer pelo nome de Jesus. E uma das formas foi isso, ele foi apedrejado. Mas não foi só isso que aconteceu com a vida de Paulo. Paulo foi preso algumas vezes. Paulo foi açoitado muitas vezes. Paulo foi apedrejado, que nós lemos agora, nós falamos agora. Paulo sofreu naufrágio. Paulo, além de sofrer naufrágio, ainda foi mordido pela víbora e inchou e falou: vai morrer, vai inchar e vai morrer. Quer dizer, não inchou, falou que vai inchar e vai morrer, ele não inchou e nem morreu. Paulo foi ameaçado de morte diversas vezes, mas ele tinha um propósito de Deus na vida dele, que era, ele precisava padecer pelo nome de Jesus e levar a palavra de Jesus. Chegou um momento que Paulo foi morto, mas depois que ele cumpriu o propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Jesus também foi morto, irmãos, só que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Paulo chegou o momento dele de morrer, assim como vai chegar o meu, vai chegar o seu. Essa vida está determinada, o homem está determinado, nascer, morrer, nascer, crescer, ficar velho e morrer, irmãos. Se Jesus não voltar antes, nós todos vamos passar pela morte. Agora, nós precisamos estar preparados, firmados, porque Paulo, depois que ele aprendeu a sofrer, a padecer pelo nome de Jesus, sabe o que ele pode dizer? Ele pode dizer uma frase que as pessoas dizem aí, sem conhecimento dela: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Será que pode mesmo? Porque Paulo disse isso porque ele podia mesmo. Porque ele disse o quê? Aprendi a ter necessidade, aprendi a ter dificuldade, aprendi a apanhar, aprendi a sofrer, aprendi a ser preso, fui apedrejado, sofri naufrágio, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Então agora eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se o teu coração estiver firmado em Deus, confiando no Senhor, você também pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando vier a luta, você vai falar, Senhor, eu posso passar por essa luta, porque o Senhor vai me fortalecer. Quando vier a dificuldade, Senhor, eu posso passar por essa dificuldade, porque o Senhor estará comigo. Agora, Deus não é como algumas pessoas às vezes dizem, sabe? Ah, me humilhou, agora Deus vai humilhar ele também. Ah, me perseguiu, agora ele vai sofrer também. Ah, agora ele está pagando pelo que ele fez para mim. Irmãos, Deus não é assim, irmãos. Nós precisamos crescer, parar de ser meninos, isso é coisa de criança. Deus não é assim. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que, né? A pessoa, é igual o que aconteceu com Paulo. Por que Deus me levou a citar Paulo? Porque Paulo perseguia a igreja de Deus. Ele mandava prender, ele mandava bater, açoitar, irmãos. Inclusive consentiu na morte de Estevão. Aí a pessoa fala, ele era ruim, né? Paulo era ruim. Mas na cabeça dele, ele estava fazendo um serviço para Deus. E às vezes as pessoas acham que estão fazendo até um serviço para Deus, quando elas te rejeitam, quando elas te tratam mal, porque elas não enxergam o que Deus está fazendo na tua vida. Agora existe um propósito de Deus para a tua vida, mas você precisa deixar Deus cumprir este propósito na tua vida. Eu fui chamado, glória a Deus, fui chamado, mas eu estou cumprindo o chamado? Irmãos, a vida com Deus não é, como o pessoal fala, 1000 maravilhas, tudo rosa, tudo, né? Tinha até um louvor lá que o pessoal cantava antigamente, que é pregadores de rosa, pregue os espinhos também, porque a rosa é bonitinha, mas ela tem espinho, irmãos. A vida é bela, as coisas são bonitas, mas existe sofrimento. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se o Senhor venceu, e se o Senhor está com você, você também vai vencer. Aleluia. Tenha bom ânimo. Entenda que existe um propósito na tua vida, e existe um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito na tua vida. Às vezes você está num momento que Deus está trabalhando o teu coração, e no momento que Deus está trabalhando no nosso coração, não é fácil não. A gente chora, a gente geme, mas Deus prepara o nosso coração para o dia mau, irmãos. Porque quando vem o dia mau mesmo, o nosso coração está firmado e fala, está difícil, Senhor, mas eu confio em Ti. Irmãos, sabe, se a gente pensar um pouquinho, vamos pensar no outro lado. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, irmãos, ele mandava prender os cristãos e açoitar. Irmãos, imagina aquelas famílias, tirava a mulher, tirava os filhos, tirava o homem, às vezes matava um, matava outro. Irmãos, os soldados de Roma chegavam lá, prendiam e matavam. E para eles era parecia brincadeira para eles. Só que eram vidas, eram pessoas que estavam ali sofrendo. E às vezes nós sofremos também, irmãos. Como a Bíblia diz, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos.
Esta é a igreja de Deus. Ela tem dificuldades? Tem. A tua vida vai ter alguma dificuldade? Vai. Mas o Senhor Jesus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu: eis que estarei convosco. Não fui eu, não foi nenhum homem que prometeu, foi o Senhor. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. Então no dia da alegria, o Senhor está com você. No dia da tristeza, o Senhor também está com você. E te digo mais: ainda colocou em você e em mim o Espírito Santo Consolador. Que aí no dia da tristeza, no dia da angústia, o Espírito Santo nos consola. Vem a lágrima, a gente sente, mas o Senhor conforta. Como está escrito, nós não somos como aqueles que não têm consolo, porque nós temos o consolo, o Espírito Santo que nos consola. Aleluia. Aprenda um pouquinho com a vida desse homem, Paulo, que sofreu, padeceu, teve que aprender a padecer pelo nome de Jesus Cristo, e entendeu que tudo aquilo que ele teve, que todo o conhecimento que ele tinha, não era nada perto da palavra de Deus, da grandeza de Deus, daquilo que Deus podia fazer. E olha que Paulo teve condições, irmãos. Como eu disse, estudou aos pés de Gamaliel, seus pais eram bem-sucedidos, era uma família importante. Só que ele falou: tudo isso eu tive por esterco, ou seja, não tem valor, porque agora eu conheci a Cristo. Aleluia. Como está aí o teu valor? Você realmente está valorizando porque você conheceu a Cristo, porque você está com Cristo? Você ainda está ansiando as coisas desta terra? Porque as coisas desta terra passam. Elas passam, irmãos. A gente pode viver aí, sei lá, 80, 90, 100 anos, 110, sei lá, quanto que está o recorde aí, não lembro quanto está, sabe, Paulo? 120 mais ou menos, sei lá, 120 anos. E aí? Perto da eternidade, o que é isso? Não é nada, irmãos, não é nada. Deus é eterno. O Espírito que está em você também é eterno. Agora o que nós precisamos é ter a certeza para onde vamos. Será que eu tenho a certeza, a convicção de que se eu cair duro aqui agora, eu estarei com o meu Senhor? Aleluia. Ou eu estou com dúvida? Se você estiver com dúvida, essa noite é noite de você se acertar aí com Deus. É noite de você falar: Deus, me ensina então, Senhor, porque eu ainda não entendi, Deus. E o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te orientar, aleluia. E aí você vai perceber o real valor de Cristo na sua vida. Porque homem, eu passo, mulher passa, os bens passam, mas a vida com Deus não passa, ela é eterna. Aleluia. Como você está se preparando? Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. Aleluia, Jesus. Confia no Senhor, que a tua vida não está à deriva. Você não está indo como o vento, como a folha que sopra ao vento. O Senhor está te direcionando para um lugar. O Senhor está direcionando a tua vida. Você não está à deriva, não. Você não está sozinha, sozinho, não. Há um Deus que tem cuidado da tua vida, que te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso: eu continuo cuidando da tua vida. Aleluia.
Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque o propósito que Ele tem para a tua vida, se você ficar firme, vai se cumprir. Ah, mas pastor, tanto tempo eu espero uma mudança, tanto tempo eu espero por isso ou por aquilo. Irmãos, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu sei que existe um tempo determinado. E quando chegar o tempo de você receber, você vai receber. Agora você precisa aprender a esperar esse tempo determinado. Eu sempre gosto de citar o Cleiton aqui, né? Quando ele estava lá no hospital lá com o filho dele. Senhor, 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 e os médicos e nada, e Deus fala para ele: Cleiton, dorme aí, Cleiton, dorme um pouco aí, vai dormir. Como que vai dormir se meu filho está lá? Vai dormir, Cleiton. Quando ele entendeu que não era só o dormir, né, Cleiton? Era o confiar, é o descansar em Deus. Aí o milagre aconteceu. Aí aconteceu o que precisava acontecer. Ele lutou com tudo que ele tinha, com o que ele podia. E às vezes você e eu, nós fazemos isso. Nós lutamos com tudo que nós temos e podemos. Ô irmãos, vamos pegar lá no comecinho lá, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, fez tudo que ela podia, mas ela não foi curada. E aí quando ela ouviu falar de Jesus, ela já não tinha mais recurso, já estava esgotada as coisas dela, irmãos. Ela tentou de tudo, não tinha mais. Aí ela ouviu falar de Jesus. Jesus cura. Olha, Jesus cura, Jesus curou lá, Jesus curou aqui, Jesus curou. A fé entrou no coração dela, ela falou: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Olha o que alcançou a fé daquela mulher. Ela não estava esperando chegar e Jesus impor as mãos sobre ela. Ela falou: se eu tão somente tocar na orla, tocar assim, ó, só um pouquinho, tocar na roupa dele ali, ó, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que quando ela chegou perto e tocou, o que aconteceu? Ela foi curada, saiu virtude. O Senhor falou: opa, alguém me tocou. E os discípulos ainda: mestre, como alguém te tocou, mestre? Tem uma multidão te apertando, mestre. Como se o Senhor não soubesse, irmãos. Ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quem sabe nessa noite, aleluia, não seja a noite de você alcançar fé para tocar em Jesus e dele sair virtude e curar a tua vida nessa noite, porque Deus tem esse poder de você tocar nele e sair virtude dele e curar a tua vida, curar a tua mágoa, curar o teu coração. Jesus está aqui nessa noite para tocar a tua vida, para mudar a tua história, se você crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Esta é a palavra que o Senhor me deu nessa noite para a tua vida. Lembre-se, há um tempo determinado. Espere, confie, o tempo vai chegar e você vai receber a tua vitória, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.